Facebook. Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui no RGCast e sempre, como eu falo, com a ilustre presença do meu amigo João Marcelino, que esse RG poderia ser RJ, não de Rio de Janeiro, de Rua João. O João é uma figura que começou vindo pro podcast para poder participar e acabou ficando. Por quê? Ele é um cara extremamente competente, psicólogo, e é um cara que veio para abrandar, às vezes, meus comentários que são um pouco mais incisivos. E ele sempre tá aqui para moderar. Ele diz que ele é a pessoa boa. Tanto é que ele falou um negócio hoje interessantíssimo, que ele está procurando um gato para ele. Aí eu falei, então se explique pro pessoal como é que você quer o gato, João. Te coloquei numa situação agora. Eu chego aqui, muito boa noite a todos, as pessoas que nos acompanham, nossos queridos amigos. Vou começar a dar boa noite aqui pro nosso querido Wellington, que mais uma vez está muito bonito, com esse bico fino maravilhoso. Hoje a gatinha dele vai estar toda animada. O nosso Jorge Tadeu, gente, ele tá com a camisa, que daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês vão ficar de cara com a camisa que tá o nosso fotógrafo, o Celso Reyer, pessoa maravilhosa. Mas assim, ó, uma coisa estranha, o Celso tá com a camisa meio que aberta, estiloso, né, cara? Tá perigoso hoje, hein? Tá Sidney Magal, cara. Então, Sidney Magal de Blumenau, hoje ele tá putão. Então, pessoal, eu tava carente, pedi um gatinho de presente pra minha esposa, pra minha filha Maria Rosa. Aí chega aqui, compartilho com o Rui, ele começa a rir da minha cara. Mas eu não quero qualquer gato, vai me dar aqueles gatos, eu não quero mais persa, porque eu tive um persa. Rapaz, é um gato chato, né? Ele me odiava, ele não gostava de ninguém, um bicho mal-humorado, um gato chato. Tem que pegar um tombalata, aquele vira mas tem que ser um tombalata com um perfil animado, né, gente? Já tá tudo tão complicado. Pessoal, hoje nós vamos ter um debate muito interessante, eu e meu amigo Rui. Trazer algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia, mas nós não poderíamos deixar de falar de um assunto que está muito em pauta e que vem nos incomodando bastante. E eu creio que a sociedade... Vou falar da sociedade catarinense, né, que é a sociedade a qual nós estamos inseridos, que é a respeito da violência doméstica, da violência contra a mulher. E depois eu vou ler alguns dados aqui que creio que vocês ficarão assustados. Então nós teremos um excelente debate. Mas antes o Rui vai dar uns recadinhos, né, Rui, da feijoada do... Isso aí, da feijoada. Também tem a feijoada da minha patota, que depois vou falar um pouquinho também. Agradecer aqui as pessoas que nos apoiam. Curbani, aquele abraço para você, meu irmão. Paulinho também, que está sempre nos acompanhando. Fabrício Schultz, disse que não era para eu chamar ele de bege, porque ele disse que o Rui trabalhava na rua e o Rui sabe que ele andava com pessoas que não tinham uma índole tão boa. Vice-mestre, coloquei no mato. Vai lá, Rui. Vamos lá, acabou de falar então do Schultz. Deixa eu primeiro falar então do nosso irmãozaço do Schultz, Ademir Schultz Jr., que fez também uma caneca pra gente já do RGCast, e ele vai estar aqui semana que vem. Mas eu também tenho que, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui no Meso Regional, né? Agradecer o Jefinho, o Wellington, essas pessoas que nos acolheram aqui, que nos acolhem toda semana, para que a gente possa trazer pessoas, trazer informações para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem é gratidão. E gostaríamos de agradecer isso aqui também já ao vivo, Wellington, para você, para o Jefinho, pela essa abertura de espaço para a gente. Muito obrigado. Diante disso, eu tenho que falar também da feijoada do Risca-Faca, dia 19 de agosto. Eu estarei lá, já peguei a minha camisa, peguei a camisa da minha esposa e a minha, do meu filho. E a minha, Rui? Tu vai também? Claro que eu vou, Rui. Nós somos parceiros, Rui. Meu Deus do céu, na hora do cara chegar aqui correndo, falei, a hora que é pra desfrutar das coisas boas, certo? Pegou, de certo era 4 ingressos, né? Um pra mim, um pra ele, pra esposa dele, pra minha esposa, certo? Deu pros outros. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, João, eu tenho ingresso pra você, já está garantido pra você, pra sua esposa poder participar da feijoada do Risca-Faca, que é um ambiente em que, que você pode levar a sua família, aproveitar pra comer a feijoada, pra poder se divertir um pouco, terá inúmeras bandas, terá DJ também, tem uma porção de coisa. O Celso também tá sempre lá na feijoada do Risca-Faca, e depois das 15 horas é uma coisa mais pros solteiros. Eu já fui nas duas situações, hoje não dá mais, eu vou com a minha esposa, com a minha família, então assim, vou lá para pegar a feijoada, e já te convido também, João, para vocês junto, para chamar também a Cris, para que a gente possa ir lá na feijoada do Risca-Faca 19.
Importante, comente aqui nesse vídeo que a gente vai fazer um sorteio. O seu Rangel Vogel ganhou, eu já entreguei os convites, os ingressos para ele. Com certeza ele deve estar indo lá já para buscar a camisa dele e do acompanhante da acompanhante dele para ir na feijoada do Risca Faca, dia 19 de agosto, no Risca Faca, lá na Rua da Coca-Cola. Ah, interessante. Ô, pessoal, olha só. A primeira pessoa que me arrumar um gatinho de presente vai ganhar o ingresso. Boa, boa. Ô, Rui, e eu tava pensando agora, você falou do Jefinho e do Wellington aqui do Mesa Regional. Seria interessante um dia chamar o Jefinho para que ele fale um pouco dessa questão da imprensa, do quão difícil é, né? Quando você não trabalha num veículo tão grande de comunicação, às vezes não tem um espaço, às vezes sufoca-se os espaços, para que ele venha aqui conversar um pouco a respeito dessa trajetória dele, né? O Celso trabalha com fotografia há 26 anos, e eu creio que tem muitas pedras, né, Celso, no caminho. Um dia também vai sentar aqui para conversar um pouquinho com a gente, porque essa arte tão maravilhosa, né? Pessoal, hoje era um dia que eu traria aqui a delegada regional, a doutora Juliana Cíntia Tridapalli, de Souza Tridapalli, para que ela viesse aqui falar um pouco de delegacia da mulher, porque não é só mulheres que são vítimas de violência que são atendidas na DPCAM aqui de Blumenau. A DPCAM já disse, é uma delegacia da mulher, da criança, do idoso e também do adolescente. E lá tem inúmeros casos que são atendidos todos os dias. Claro que hoje está em voga o caso da violência contra a mulher. E nós temos violência também, João, é importante falar que lá na delegacia a gente recebe muitas denúncias também, é feito muito boletim de ocorrência de violência sexual contra a criança, e aí é a questão que a gente fala. Quando eu falo de criança, eu estou falando de meninas e meninos também. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande onde nós deixamos nossos filhos, onde eles vão, que lugar que eles frequentam, quem são as pessoas que estão com ela, porque a violência ela não acontece tantas vezes na rua, ela acaba acontecendo nos meios mais próximos a gente, João. A violência, se eu não me engano, os dados são 85% dos casos de estupros acontecem no ambiente familiar, com pessoas conhecidas. E esse é um dado, Rui, muito interessante, porque você abordou muito bem o assunto. Nós estamos falando dessa violência que não é uma violência que acontece na escola, a violência sexual, né? Não acontece na escola, não acontece porque deixou na casa de um conhecido. Isso acontece dentro de casa. Dentro de casa. E muitas vezes essa criança guarda isso desde a tenridade e só vai ter condições de falar a respeito depois da vida adulta. Puxa. Quando chegou lá na vida adulta que ela tem coragem de dizer, olha, eu sofri violência sexual lá atrás. Mas por que você não nos falou? Por que você não reportou? Ah, mas foi do meu tio. E muitas vezes foi do meu pai. A família abafa. Foi do meu avô. E aí, quando eu faço esse relato, vem alguém do meu seio familiar e diz assim, não, vamos ficar quieto. Não vamos contar. E aí entra uma outra... E aí, esse não contar não é só por causa das sanções disciplinares, mas também pela vergonha. Pela vergonha de como eu serei visto pela sociedade. Isso que eu ia falar pra ti, assim, sabe qual é a situação? Nós falamos muito da violência sexual pra mulher, mas falamos pouco da violência sexual para homem. Tem bastante, acontece. Essa semana vocês viram que eu postei um vídeo em que eu falava de uma violência sexual que um rapaz foi vítima. Ele chegou na delegacia para contar a história pra gente. Ele tinha sido vítima de roubo. O Jefinho chegou aqui, pessoal. Então assim, ele foi vítima de roubo e ele saiu de lá, foi pro hospital para poder fazer a prevenção. Ele tomou um monte de remédio, um monte de coisa. Por quê? Porque ele foi vítima de abuso. O que aconteceu? O bandido, não satisfeito de entrar na casa dele, de roubar os bens que estavam lá, tinha um na parte de cima da casa recolhendo os bens, e um deles ficou cuidando desse rapaz, da vítima, ficou ali ameaçando ele. O cara, não satisfeito, colocou o órgão genital para fora e falou: pega aí, playboy. Fez com que ele praticasse sexo oral no cara. Então assim, imagina a situação desse cara sentar na nossa frente e contar essa história. Então assim, primeiro que eu nunca tinha ouvido um abuso sexual de homem, cara. Abuso sexual de homem. Pô, estranho pra cacete. E até eu falei assim, eu brinquei, assim, a gente brincou assim, pô, delegado, eu brinquei com um delegado, falei assim, se fosse, tu contaria? Ele falou, nunca, era só o roubo. Mas por que ele falou isso?
Porque, porra, tu imagina tu chegar numa delegacia e falar assim, não, cara, eu fui vítima de um abuso sexual. E aí que tá a questão, João. Muitas dessas pessoas não vão na delegacia por vergonha. Essas pessoas vão ter problemas, talvez psicológicos. Elas às vezes não vão contar isso pra ninguém. Por quê? Porque ela passou por uma situação que pra ela é muito vergonhosa. As mulheres às vezes retiram a queixa de estupro porque elas não querem se expor. A mulher não quer se expor, então imagina pro cara falar que ele foi abusado sexualmente. Mas, Rui, mas a mulher não quer se expor porque hoje, infelizmente, meus queridos amigos, nós vivemos numa sociedade machista. Nós vivemos numa sociedade onde se a mulher andar com um short mais apertado, e se ela sofrer violência ou assédio, a culpa é dela. Se ela vai para uma festa, com uma roupa mais sensual, e se ela sofrer violência, a culpa é dela. Porém, esse teu gancho é muito interessante. O homem que sofreu violência não estava só de sunguinha. O homem que sofreu violência não estava numa festa. Ele sofreu violência. Já teve casos de senhoras Sim. que sofreram violência e sofreram abuso sexual. E aí? É porque são sem vergonha? É porque estavam com pouca roupa? Não. É porque a nossa sociedade é uma sociedade machista, onde o homem vê a mulher como propriedade dele. Eu não estou casando com essa mulher. A partir de hoje eu estou me tornando dono dessa mulher. Então isso é algo... Manda. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Claro que não. Eu vou dizer por quê. Claro que não. Eu te levo para outro lado. Eu tenho dados aqui também. Então, eu também tenho. Vamos lá. Vamos. Assim, eu te levo para um outro lado, porque o que tem acontecido bastante, e é assim, eu não gostaria muito de adiantar nesse assunto, porque eu queria trazer primeiro a delegada Juliana aqui para falar. Nós vamos falar de forma aberta. Sim. Em alguns assuntos nós vamos fechar mais. Isso. Eu queria que ela falasse sobre a delegacia da mulher, os casos de estupro, casos de violência que as mulheres sofrem, que não é pouco, realmente isso existe, isso acontece, e a gente, em nenhum momento, eu deixo aqui bem claro que eu estou falando contra isso. Existe esse negócio, mas também eu traria um outro olhar, traria alguém que apontaria quantos homens estão sendo vítimas de mentiras, quantos homens estão sendo prejudicados também. E assim, uma outra coisa que eu falo assim, cara, João, a lei protege muito a mulher, mas agora tem um monte de homem sofrendo um monte de abuso, um monte de coisa. Vou dar um exemplo aqui. Se a mulher pegar e falar assim, olha, o cara me olhou e falou o seguinte, falou assim, ó, olhou pra ela e falou assim, sua feia. Ele tá errado, ele não pode fazer isso. Mas se a mulher pegar e espancar o cara, o que acontece? Ele chegar numa delegacia, vou fazer um BO que o cara tomou um pau da mulher, o cara não vai, porque ele tem vergonha de ir lá, o que vai acontecer? Pô, eu vou chegar na delegacia, falar que a mulher me bateu, eu vou passar vergonha? Aí, se ele for chegar na delegacia, registrar, o que vai acontecer com isso, João? Então, assim, por isso que eu falei que a gente não pode generalizar, porque existe gente boa em todos os lugares e gente ruim em todos os lugares. Bandido envelhece, tem bandido que o guri que com 14, 15 anos que é bandido, tem cara que tem 60, 70 anos que tá velho e que continua sendo vagabundo, bandido. Existe homem ruim e existe mulher ruim. E é o seguinte, por isso que eu tenho cuidado de não generalizar, porque eu sempre falo o seguinte, nós temos que olhar o caso concreto. Cada caso é um caso. Para mim é isso. Eu vou generalizar porque hoje, Lei Maria da Penha. Vamos lá. Lei 11.340. O monitor da violência em 2022. Perfeito. 3.930 mulheres foram assassinadas. Nós estamos considerando só as mulheres que foram assassinadas. A lei de feminicídio é a lei 13.104 de 2015. O Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina, a fonte é o TJSC, em 2022, teve 23.308 medidas protetivas que as mulheres pediram. De janeiro a junho de 2023, 14.215.
Em 2022, teve 56 feminicídios em Santa Catarina. Só de janeiro até junho de 2023, já foram 35 feminicídios. Perfeito. 35 Posso contrapor? Calma, tu já vai ter a tua oportunidade. Vamos lá. De defender os homenzinhos que apanham das mulheres. Se apanha porque são sem vergonha, estão aprontando. Não, claro que não vamos generalizar. Porém, gente, é uma discussão que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter, e é sério. Por quê? Por quê? Por que é tão sério? Nós, eu vou bater nessa tecla até terminar o nosso programa hoje. Culturalmente, o homem vem, e aí antropologicamente podemos falar também com a coisa de que a partir do momento que eu estou provendo os alimentos, a partir do momento que eu estou colocando tudo dentro de casa, eu sou o bambambam. Só eu faço e aconteço. Só que graças à luta de muita gente, e aí isso eu vou falar de homens e mulheres que trouxeram o empoderamento para as mulheres, para que as mulheres fossem em busca também do trabalho, em busca da sua carreira, também contribuir para o sustento dentro de casa. Muitos homens não conseguiram acompanhar isso. Os homens não conseguiram entender essa dinâmica de sociedade. Muitas vezes as mulheres ganham mais do que ele. Aí ele precisa voltar no tempo, ele precisa voltar a ruilar nas cavernas e eu sou teu dono. Então nós precisaríamos, e ainda dá tempo, ensinar nossos filhos, desde a tenra idade, a lidar com o outro sexo, a lidar com outra opinião, a lidar com as demandas das mulheres. É inadmissível 35 mulheres perderem a vida até junho. Gente, nós começamos agosto ontem. Ou seja, vai passar de 70? Ontem teve um caso no Oeste Catarinense que o cara bateu na mulher, eu não vi a reportagem toda, a Cris até que me falou, bateu na mulher, achou que a mulher estava morta, jogou a mulher não sei aonde, e a mulher fez de conta que estava morta para escapar. Cara, nós não somos donos das mulheres. Perfeito. Mas tá. Perfeito. Mas teve um cara, e aí nós precisamos falar, são casos isolados. Esse homem que sofreu agressão, porque nós não temos que usar esse tipo de fala para desqualificar, porque muitas vezes a gente acaba desqualificando essas coitadas aqui, ó. E aí, Rui, vem um dado mais interessante ainda. Muitas vezes, eu sei que a doutora, não sei se ela vem aqui a semana que vem ou se vem na outra semana, muitas vezes essa mulher que vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela vai ser atendida por um cara que não está preparado para esse tipo de situação. Que não sabe. Muitas vezes eles não sabem. Muitas vezes não sabem. E muitas vezes não sabem. Por que eu estou te falando? Porque muitas vezes lá atrás a gente não sabia acolher, Rui. Quando nós entramos na Polícia Militar, a gente não sabia muitas vezes acolher aquela demanda. Hoje já tem a Casa de Acolhimento para Mulher. Casa Elisa aqui em Blumenau. Hoje nós temos a Rede Catarina da Polícia Militar. Hoje nós temos uma delegacia de proteção à mulher, à criança e ao idoso, que não estão mais recebendo, e sim acolhendo melhor essas mulheres. Então hoje você já consegue. Então hoje, por quê que esses números hoje estão tão latentes? Por quê? Porque as mulheres começaram a criar coragem. Chega, não quero mais apanhar, não quero morrer, vou lá, tá, ok. Aí a polícia funciona. Polícia Civil funciona, Polícia Militar funciona, o nosso pessoal pega a viatura, vai na casa da pessoa, consegue-se a medida protetiva. E quem é que não respeitou a medida protetiva? Quem? O agressor. Quem é que foi lá e deu um tiro na mulher? O agressor. E ela tinha 50, 60 boletins de ocorrência. E mesmo assim morreu? E aí? Quem falhou? O Estado falhou. Não, o Estado não falhou.
Por que o Estado não falhou? Não, o Estado fez a parte dele. O Estado não vai botar um policial 24 horas contigo, João. Infelizmente, é uma situação. Então, assim, agora eu posso chegar lá no ponto? Claro. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, pessoal, eu trabalhei durante 2 anos na Delegacia da Mulher. O trabalho lá é muito bem feito. Assim, eu digo pra ti que as pessoas que eu conheci lá naquela unidade, eu fiz amizade. Pra mim foi uma coisa completamente diferente trabalhar na Delegacia da Mulher, porque eu estava acostumado a lidar com a vítima e com o vagabundo. Era vítima e vagabundo. E lá eu entendi que não existe essa diferenciação, porque lá estamos falando. Tu estava preparado para esse acolhimento, Rui? Tu soube acolher bem as mulheres que sofreram violência? Porque infelizmente a gente sabe que a política está presente em tudo e eu fui colocado. Que ano que tu trabalhou lá? 21 a 23. Pessoal, calma aí. 2021. Eu tô falando que a gente não sabia acolher em 96, não, como muda pouco, Rui. Muda pouco, nós somos pouco preparados. Não, mas aí que tá o negócio. Por exemplo, o que aconteceu? Eu fui colocado lá por questões políticas. Porque, assim, eu sempre trabalhei na rua, sempre trabalhei na DICA, o pessoal sabe que o meu negócio é combater ladrão, que eu não gosto de ladrão mesmo, isso eu falo abertamente. Sempre trabalhei no combate e repressão a roubos, roubo a banco, roubo a residência. Odeio vagabundo, porque pra mim o lar é o lugar mais sagrado. Quando o cara invade a tua casa, muitas pessoas têm que mudar de casa, não conseguem mais dormir direito, tem que ir pro psicólogo, porque as pessoas se sentem que o único lugar que elas se sentem seguro foi invadido. Então, eu nunca gostei disso e fui pra lá por questão de política, mas a pessoa que me colocou lá não imaginava que aquilo ali ia me engrandecer demais. Que eu aprendi a ver o outro lado, que eu aprendi a lidar com as pessoas, porque lá está o marido e a mulher, tá o pai e a mãe, o avô e o neto. Boa. Então lá o conflito não é da vítima e do bandido. Existem duas pessoas que estão em conflitos e que muitas vezes são da mesma família. Isso. Então por isso que eu falei que nesse caso a gente não pode generalizar. Por quê, João? Quando tu trouxe esse número aqui, eu achei interessante. A gente pode olhar no mapa da violência, e não estou desmerecendo de forma nenhuma, pessoal, entenda isso. Foram 3.900 mulheres que morreram em 2022. E só esse ano já morreu... Isso no Brasil, né? Isso no Brasil. Então, beleza. Quantos homens morreram no Brasil? Se eu não me engano, em 2022, o total de pessoas que morreram era de 48 mil, próximo ali a 50 mil pessoas que morreram, certo? Mas então, esse homem que morreu contra a violência doméstica. Calma, João, eu vou chegar lá, deixa eu falar. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, tá bom, né, que 90% das pessoas que morrem são homens. 90% dos homicídios, quem morre é homem. E isso é histórico, vem desde 90 e pouco, 2003, o mapa da violência mostra que existe uma continuidade de quem? 90% das pessoas que morrem são homens. E se você for olhar lá no item que ele tem, falando sobre a questão de quantas pessoas morrem dentro da violência doméstica, se você fizer uma continha básica, você vai ver que o número de homens que morrem de violência doméstica é muito maior. Pode ter certeza que se foi 3.930 mulheres que morreram em 2022, pode procurar que nós temos ali de 5 a 7 mil homens que morreram vítimas de violência doméstica. Mapa da violência, pode pesquisar. Eu vou procurar. Procure esses dados. O homem... Mas calma aí. E aí tu falou do machismo, deixa eu terminar. Agora eu quero que vocês... tu falando de machismo, e eu vou te mostrar o outro lado. Então assim, fala assim, que morre muito mais homem vítima de violência doméstica do que mulher. Mas qual é a diferença? Existe um movimento político. É óbvio que durante muito tempo, eu acho que foi importantíssimo a questão da Lei Maria da Penha, e não vou questionar ela, se eu vou falar, é um outro papo para um outro assunto, mas ela foi importantíssima. Por quê? Porque realmente existiam homens que batiam na mulher, homens que realmente tratavam a mulher como seu objeto, e o mundo já mudou. Se você der uma olhada no hoje, eu sou de uma outra geração, o meu filho já é outra, teu filho já é outra, João, e assim, eles aprenderam já a respeitar as mulheres. Eles têm uma outra visão de mundo. Hoje o problema que está acontecendo é o que, João? Existe tratamento para a mulher. A mulher são vítimas de violência. 3.930 mulheres morreram. Morreu 45 mil homens. Quem é que mata geralmente? É o homem. E aí, beleza. Por que não fazer um tratamento para esses homens que são violentos? Aí está o negócio. Para que eu vou fazer? Eu vou pegar... Por que não tem um tratamento, uma coisa que a gente possa falar assim, olha... Se o causador do mal é o homem, nós temos que trabalhar com o homem e não com o resultado. Nós temos que trabalhar com aquilo que... Temos que trabalhar com o homem. Olha, vamos fazer um trabalho com homens. De conscientização é diferente de fazer um trabalho com mulheres. Então eu estou falando isso para mostrar um outro lado para vocês. Que a gente pode resolver um problema atacando o foco. Mas aí é que tá. Nós queremos resolver o problema? E aí... Deixa eu te falar. Há 4 anos atrás...
A comarca de Balneário, a comarca de Itajaí, tinha um trabalho muito legal com a Polícia Militar. Onde o que acontecia? Através da Rede Catarina, através das milhares de ocorrências atendidas na rua, onde os homens eram agressivos com as esposas, batiam nas esposas, muitos casos de feminicídio. Esses homens, quando eram detidos e respondiam os seus processos, uma das penas era, eles, a cada 15 dias, tinham um encontro com o psicólogo. Legal. A ideia do judiciário, a ideia do juiz, foi fazer com que esses homens violentos passassem pelo psicólogo da Polícia Militar. Eu, no caso. Então, eu cuidava desses homens. Ali eu ouvia suas histórias, ouvia suas lamúrias, e todos eram unânimes. Pois é, eu me descontrolei, eu perdi a cabeça, eu queria uma nova chance. Por quê? E aí, para mim é muito interessante que eu queria uma nova chance, ou é porque o juiz me pressionou aí no psicólogo? Se o juiz não tivesse me pressionado e apenas me orientado, será que eu iria? Olha, você bateu na sua esposa, você não vai ficar mais em casa, mas eu sugiro que você vá ao psicólogo. Tem um psicólogo tal, não vai ter custo. Esse cara, pessoal, eu garanto para vocês que com todo o tempo que eu tenho de psicólogo, não ia aparecer no consultório nunca. João. Nunca. Não ia, Rui. Não ia. Vamos lá. Ok, atacar pessoal. Vamos resolver. Mas eu penso que, sinceramente, não há interesse em resolver. Tem. Calma aí, João. Eu vou falar que tem. Assim, ó. O que eu posso dizer, trabalhando na Delegacia da Mulher, eu vi mulheres que vieram de outros estados para cá, não vou dizer o estado, que lá as coisas não funcionavam. O cara pegou, deu facada na mulher, sentou no colo da mulher, deu facada na mulher, quase matou a mulher. Uma mulher cheia de facada, fugiu para cá, veio para aqui para Blumenau, entendeu? Você veio para cá para Blumenau e pediu ajuda aqui. Sabe por quê? Porque lá o cara tava na rua andando de boa, porque não deu nada lá para ele. Aqui as coisas realmente funcionam. Aqui funciona realmente. E um dos cuidados que eu tinha quando eu atendia, eu aprendi uma coisa lá na DPCAM. Não me importa o que a mulher está me contando. Não me importa, quer dizer o seguinte assim. Eu vou escutar ela, vou dar atenção, vou ser solícito. Geralmente eu comprava bala, deixava bala, eu oferecia café, água, deixava sempre uma garrafaria, porque as pessoas chegavam ali fragilizadas. Eu oferecia, quer um café, quer uma água gelada, sempre o tempo todo tendo esse cuidado. Então assim, isso eu aprendi com o pessoal da DPCAM, ou seja, eu aprendi com eles, entendeu? Eu aprendi com eles a tratar a pessoa bem. Então, como é que eu vou dizer assim, além de fazer o atendimento, a gente acolhia a pessoa. Então isso eu aprendi a fazer lá. Beleza, mas a gente viu, muitas coisas que eu vi acontecendo, a gente sabia que a história também não era bem assim, por isso que eu tenho cuidado, eu falo assim, cara, é extremamente importante que seja conscientizado os homens, que exista a lei que realmente, que de uma certa forma freia os homens, mas a gente tem que entender que em todos os lugares tem pessoas ruins. E vou te trazer um caso. Teve um caso que isso pra mim foi, porra, eu fiquei, desculpa o termo, eu fico puto, cara, desculpa, porque assim, eu não gosto de sacanagem, João. Não gosto mesmo, cara. O que é certo é certo. Só que isso aí é um caso isolado, correto? Não, exato, mas existem vários casos isolados. Eu vou trazer para você. Muitas vezes as pessoas não falam. Tem a opção de homem apanhando. Tem homem que está sendo tirado da sua casa. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa simples. Já tem um golpe lá no Rio de Janeiro, e um delegado estava falando sobre isso esses dias, que o cara conheceu uma mulher, começou a sair com ela, menina bonita, o cara se empolgou, tipo assim, porra, legal. Na segunda semana tinha botado ela dentro da casa dele. Uma semana de lua de mel, tava tudo certo, pô, que coisa legal. Aí de repente arrumou uma briga com ele, ele foi preso, afastado de casa, ele foi afastado de casa, medida protetiva, a casa era dele. Quando ele voltou para casa, a mulher já tinha levado o caminhão, vendido tudo dele. Então assim, esse é o meu caso. Vou dar um outro exemplo. A mulher tinha 40 e poucos anos. Eu quero meu exemplo depois também. A mulher chegou lá, agora eu recebi isso. A mulher chegou lá, 40 e poucos anos, com um filho que já era pré-adolescente, ali quase adolescente. Eu queria fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Não, é que meu pai, um octogenário, ele fica me chamando de preguiçosa, de vagabunda. Mas por que ele faz isso, senhora? Não, é porque eu saí de casa, isso, aquilo, voltei para casa, pedi uma ajuda para ele, para ficar lá um tempo.
E ele quer que eu saia da casa dele. E ele fala que eu não que eu não quero trabalhar, que eu não gosto de trabalhar, e que é pra eu me virar, pra arrumar um emprego e pra sair da casa dele porque ele já tá velho. E aí eu falei assim, beleza, senhora, o que a senhora, nesse caso ali, eu peguei e falei assim, nessa eu não acolhi muito. Eu falei assim, ó, mas o que a senhora deseja? Eu falei assim, não, que eu queria que a senhora quer o quê? Quer tirar ele da casa dele, medida protetiva? Ela falou assim, eu falei assim, ó, sinto muito, mas isso aí a senhora acha que não vai conseguir, porque ele, assim, né, como a Lei Maria da Penha protege a senhora, ele é um idoso também, aqui na delegacia do idoso, ele tem mais de 80 anos, e a casa é dele, né? Ele tá falando pra senhora sair da casa dele, né? Mas eu posso fazer o BO, se a senhora se sente ofendida, injuriada, isso, aquilo, mas eu aconselho a senhora, eu tô aqui pra te ajudar, eu falei assim, eu tô aqui pra te ajudar. Eu encaminho a senhora para casa Elisa, que é uma casa de acolhimento, que a senhora pode ir para lá com seu filho. Não, já me informei, eu sei que lá não é tão bom assim, não sei o quê. Ou seja, ela estava lá para tirar um senhor de idade, mais de 80 anos, da casa dele, que não tem compromisso mais nenhum com ela. Ela volta para casa com o filho, tipo assim, e acha que tá certa? Me desculpa, João, não dá para aceitar uma coisa dessa. Eu não aceito, a minha cara. Também, né? Ótimo. Entendeu? Mas aí, Rui, Poxa, nós estamos falando de um caso isolado. Não é tão isolado, João. De uma pessoa de má índole. Isso aí. Que tentou dar um golpe. Pegou um policial experiente que disse pra ela, olha, senhora, dessa forma não vai dar certo. Você contou, você deu o exemplo ali do cara que conheceu a menina, se empolgou, se apaixonou, provavelmente uma carência existencial, ou se apaixonou mesmo. Se apaixonou, amor à primeira vista, levou pra dentro de casa. Quando foi, a mulher levou tudo dele. A semana passada estava no jornal de um cara que deu golpe em mais de 30 mulheres. Mas 30 mil, calma. Isso dá destaque, não dá? 30 mil de uma, 30 mil de uma, 300 mil da outra, 100 mil da outra. Então assim, Rui, ó, a pessoa má, é má, vai ter... Homem, mulher, é isso. Homem, mulher. Mas isso. Nós não podemos menosprezar essa loucura que está acontecendo, Rui. Claro. Quando você diz assim, ó, mas nós precisamos trabalhar na fonte, foi o que você falou? Na fonte do problema, que é o homem. Esse é o homem violento, vamos trabalhar lá. Isso. Gente, então já vamos começar com a educação escolar. Perfeito. Vamos começar a trabalhar com as nossas crianças o respeito. Perfeito, João. Desde o primeiro ano. Isso eu concordo. Desde o primeiro ano, ó, pessoal, cara, trata o ser humano assim. Vamos falar de gênero? Vamos tratar as pessoas assim, para que lá na frente... Gente, hoje, vou falar de novo, nós homens não estamos entendendo o que é um não. Nós homens continuamos com a atitude lá do tempo das cavernas, onde quem manda é nós e pronto. E aí, a partir do momento que há uma recusa, meu amor, estamos terminando, não dá mais, eu quero galgar novos horizontes, eu quero seguir o meu caminho sem você. Olha, nós temos filhos, vamos pensar nos nossos filhos. Não, minha mulher, se você acabar comigo, o mundo acabou e eu acabo com você. Porra! Desculpa o palavrão. Não, Rui. Não. Calma aí. Não tem mulher que mata o homem por isso. Raramente. Aonde? Quero dados aqui, ó, na mesa. João, olha meus dados aqui. Dados. Traga dados na semana que vem pra gente discutir. Mapa da violência, pode dar uma olhada lá que tem caso sim. E aí eu vou pegar você. Deixa eu só finalizar, pessoal. Eu não estou aqui falando dos nossos atendentes da Polícia Militar, que fazem um excelente serviço. Não estou falando dos meus co-irmãos, que são o pessoal da Polícia Civil, que trabalha com excelência. Mas a coisa é mais pra cima. João. É mais pra cima. Ô Rui, a partir do momento, a pessoa vai na delegacia, a mulher vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência contra o homem, pede a medida protetiva. Ok, você foi muito feliz no seu comentário. Não tem como deixar um policial 24 horas ali na frente da casa dela. Não tem. Mas ela já sai dali desguarnecida. Não, mas aí eu vou Porque o cara é que tem má índole. A partir do momento que tu pega o primeiro agressor e esse cara vai ter uma pena dura. Mas tem que ser pra tudo, João. Não, calma, Rui, eu tô falando delas, eu tô protegendo elas. Porque não... Se ele tem uma pena dura, ele não vai, Rui, ele vai pensar 2 vezes. Não, João, desculpa, agora vamos lá. Se a pena fosse dura, tanto pra questão da ameaça,
fosse pena dura para lesão corporal e para o homicídio, tanto para o homem quanto para a mulher, ninguém faria. Sabe qual é a questão, João? O homicídio começa com 6 anos, a partir do homicídio simples. Tá. Artigo penal, artigo 121, 6 anos. 6 anos. Então é o seguinte, aquele cara me incomoda. Cara, se eu matar ele, vou pegar 6 anos de cadeia, de repente com isso, aquilo, vai dar uns 7, 8 anos, eliminei aquele vagabundo que eu não gosto, aí fico 1/6 da pena, fiquei, tá tudo certo. Só quem morreu... Não, o bandido pensa assim. Mas claro que bandido pensa assim. Essa é a impunidade. A impunidade. Claro. E a impunidade, ela está por quê? Porque nós não temos leis severas para que preserve realmente a vida. E quando eu digo a vida, eu estou falando de homem e mulher. Porque se eu tivesse alguma atitude que eu pudesse agredir a outra pessoa e eu realmente ficasse preso pela agressão física, se eu agredisse um outro homem, se o outro homem me agredisse ou agredisse uma mulher, e aí eu tô falando independente de gênero, as pessoas pensariam. Então, o que não tem freio, aí que eu tô falando, não precisa criar uma lei específica, é simples, é só aumentar. Não, cara, tem, João, assim, ó, então vamos lá, vou trazer um outro fato aqui pra ti. Traga. Vamos lá. Tava na delegacia da mulher, isso, aí eu fiz um atendimento, assim, ó. Cara, 2 casos, vou contar 2 casos assim por alto, não posso dar muito detalhe, mas vou tentar trazer assim, ó, caso de estupro. Um caso pra mim ali foi terrível, porque eu atendi uma menina que ela pegou e falou o seguinte, ó, eu vim fazer, ela fez um BO, e aí eu falei assim, ó moça, eu vou te encaminhar pra escrivã, pra conversar com ela, isso, aquilo. E aí eu tinha que pedir mais detalhes de alguma coisa do autor, e aí ela veio falar comigo, ela começou a falar assim, meio que abertamente, e eu fiquei constrangido realmente de ouvir ela me contar aquilo, sabe? Eu falei assim, moça, a senhora não quer falar com uma... Não tem problema, eu vou falar. E assim, eu sentado na cadeira, pra mim é estranho o que ela contou. Então assim, ela falou que ela conhecia um rapaz, que ela teve um envolvimento com ele, uma coisa sexual, e que começou consentido, e aí ele quis dar uma invertida na situação, um plus. Sei. Eu vou tentar, assim, o pessoal de casa tá entendendo. E aí, ela pegou e falou, não. Ele já achou que tava ali no negócio e pegou e forçou. Eu falei, cara, começou uma coisa consentida e virou estupro. E aí, calma aí. Aí eu falei, porra, virou estupro. Eu falei, cara, olha só a cagada que esse piá fez. Que era um guri novo, assim, olha a cagada que esse piá fez. Começou uma coisa consentida e achou que estava naquele negócio ali, ela disse não, e ele continuou, e aí virou estupro. Boletim de estupro, chama o cara, vamos atrás, não sei o que, confusão. Aí ele pega, abre o WhatsApp dele. Aí ele mostrou que, na verdade, que ele falou assim, não, eu fiquei realmente com ela, tem aqui, ó, ela é chata pra caramba. Eu já falei que eu não quero ficar com ela. É tipo assim, ó, depois que aconteceu, foi tal dia, tá aqui, ó. Ela me chamando, conversando comigo pra gente sair de novo, isso, aquilo, ó. Ela tá fazendo isso comigo, só porque eu não quero mais ficar com ela. Então, assim, a mulher, ela vai te acusar, assim, de uma coisa que pra mim é grotesca, pra mim é a pior coisa, assim, ó. Tu fala assim, o cara, pô, o Rui matou alguém. Vai ser, pode ser mais aceitável do que falar uma coisa dessa, porque pra mim o estupro é uma coisa abominável. Eu acho que eu não aceito em nenhum lugar no mundo. O estupro pra homem, pra mulher, pra polícia, pra bandido, ninguém aceita isso, cara. Eu acho uma coisa abominável. Então, só que ela vai te acusar de uma coisa que pro cara é terrível, cara. É terrível. Então, assim, ela acusou o cara de uma coisa porque o cara não queria ficar com ela. Tinha prova pra caramba no WhatsApp. Ali, vou dar um outro caso. A mulher pegou, saiu, foi pra um lugar, voltou para casa da casa de um outro rapaz, apareceu na delegacia, foi estuprada, botaram um negócio na minha bebida, é sempre negócio na bebida, botaram negócio na minha bebida, beleza. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, eu fui na casa desse rapaz, junto com outro delegado, e aí eu falei assim, ó, a história tá mal contada. O rapaz, no outro dia de manhã, fez queijo quente pra ela, foi andando, peguei o negócio, conversei com uma outra pessoa que tava junto, falei assim, não, ela foi andando numa boa, ela falou que ia pra casa do cara junto, que não sei o quê. O que aconteceu? Ela tinha uma fera ali, um relacionamento, não vou dizer qual é o grau, e esse outro, o terceiro que, desculpa pessoal, que tinha tomado uma guampa, tava querendo saber o que tinha acontecido. O que aconteceu? Eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te ajudar. E aí falou assim, porque se tu foi estuprado, de repente alguém pode botar contra bebida. Aí ela parou, pensou, pô, não quero perder meu orçamento. Foi isso aí. Cara, eu fui atrás pra caramba. No primeiro momento a gente, cara, depois do horário, tu imagina assim, ó, 7 horas eu vou embora, assim, volta que deu uma merda. E a gente imagina assim, ó, o horário passando, a gente atrás disso, né? Porque, porra, estupro é estupro, não tem horário, cara. A gente vai atrás.
E aí o que aconteceu? A gente descobriu, aí ficou assim, ó, parou o delegado, parou o escrivão, parou a gente, parou todo mundo, parou a delegacia, ficamos muito depois do horário, porque estava atrás disso, numa coisa que era mentira, que a guria fez isso, por quê? Porque ela não queria perder o relacionamento dela. E a gente provou que foi má índole dela. Nós tínhamos filmagem dela entrando na casa do cara, saindo da casa do cara, de vizinho falando que tava uma gritaria na casa, coisa de, não de coisa, mas de prazer, que bateram no portão, falaram assim, ó, para aí o barulho, não sei o quê. Então, assim, é isso que eu tenho cuidado, cara, porque as pessoas são pessoas, cara. Eu não tô assim, nesse momento, quando tu fala assim, violência contra a mulher, a gente absorve um discurso e acha que todo homem é o macho nocivo, que o fato de eu ter nascido homem, me desculpa por ter nascido homem. Desculpa, João, eu não entro nesse papo. Eu não me desculpo por ter nascido homem, eu sou homem, sou íntegro, sou uma pessoa séria, um cara legal, que ensino pro meu filho a respeitar, e eu não aceito esse discurso, porque pessoas são ruins, independente do gênero dela, da idade, da etnia, entendeu? E é isso que eu falo, cara. A gente não pode generalizar, a gente não pode entrar nesse discurso de falar que todo homem é culpado. Desculpa, eu não aceito isso. Toma teu café. E quando eu vejo isso, João, me frustra, porque existem pessoas ruins. Tu imagina, cara, tu ser acusado de estupro, cara. Toma teu ser café. acusado de estupro, tu ser acusado de uma coisa que você não cometeu, cara, pra mim é maior injustiça, cara. Assim, ó, eu não tinha prazer nenhum. Ó, saiu lá do Instagram lá, só ajeita ali pra mim, por favor. Beleza? Estamos ajeitando ali, cara. O telefone deu uma baixadinha. Então, assim, ó, pessoal, eu não sentia prazer em colocar ninguém na cadeia. Eu fazia o meu serviço, porque é pra isso que o Estado me paga. Só que é aquele negócio, muitas vezes, nessas vezes que eu estava trabalhando, eu falava com as pessoas assim, cara, podia fazer isso, podia fazer aquilo, isso não é vida. Algumas pessoas mudaram de vida, algumas me deram o retorno, falaram assim, eu estou trabalhando, estou isso, aquilo. Algumas meninas falam assim, tu lembra uma vez que tu falou que não era para estar naquela casa, assim, esse aqui é meu marido, essa aqui é minha filha. Então, poxa, funciona. Às vezes a gente acha que não, mas o nosso serviço é importante, e ainda mais quando a gente faz o seguinte, eu não tinha prazer em empreender, mas eu fazia o meu serviço e fazia bem feito. Entendeu? E eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não generalizar, nem para um lado, nem para o outro. E eu tento sempre falar assim, pessoal, eu analiso o caso concreto. Eu não acho que o homem é culpado, não acho que a mulher é culpada, eu acho que existe bandido, criminoso, existe gente ruim em todos os lados. E a gente tem que olhar assim, aquele caso lá, vamos falar do Johnny Depp, vamos falar do cara que foi preso lá nos Estados Unidos, se não me engano foi nos Estados Unidos, na sentença, o cara ficou 5 anos preso, aí descobriu que o filho não era dele. O cara cobrando pensão, preso por causa disso, e o filho não era dele. Mas a senhora sabe quem é? Não, sim, eu acho que eu sei, que eu converso com o possível pai dele até hoje. Cara, olha que absurdo. Entendeu? Olha o absurdo que nós estamos fazendo. Mulheres que pedem pensão, aquela sócia afetiva. O cara pegou assim, conheci uma mulher solteira, ela tem um filho pequeno, separou do cara, ficou 1 ano com o cara, separou, pede pensão pro filho que não é dele, mas ela não tem coragem de pedir do outro porque o outro é bandido, porque o outro pode matar ela. Olha só que loucura, cara. Toma teu café. Mas aí nós temos que ver, pessoal, aos olhos da lei. Aos olhos da lei. Exato, é isso. Vamos olhar a lei. Porém, nós não podemos, e de novo, eu vou falar a palavra fatos isolados, tu trouxe exemplos aí de homens que sofreram violência, de homem que... E eu trago exemplos de mulheres também. E agora nós vamos... de mulheres. Nós vamos ter que falar o seguinte, Rui, dos outros exemplos. Se o cara sabia que não queria ficar com a moça, que a moça ia mentir pra ficar com ele, cara, termina, meu amigo. Perfeito. Termina e evita problemas. O que nós não podemos, Rui, é admitir em 2023, agosto de 2023, eu tendo que ligar minha televisão todos os dias e todos os dias ver que tem uma mulher morrendo por causa de um babaca. E eu vou um pouco mais além, João. Calma. Pessoal, é óbvio que tá repleto, é uma covardia falar que tem mais homem mau do que homem bom. Claro que não. Só tem a grandíssima, gigantesca maioria são homens bons. Somos bons. Mas eu vou desqualificar os homens ruins, sim. Não pode, Rui. Não pode. Eu desqualifico as pessoas ruins. Não, Rui, tu não pode, Rui. Tu não pode de forma alguma a tua mulher terminar contigo, tu vai meter 4 tiros na cara da mulher. Mas a mulher, se eu terminar a falar pra você, minha esposa hoje, claro que não vai acontecer, né? Mas faço pra minha mulher assim, olha, não tô mais afim de ficar contigo. Porque é o seguinte, assim, ó, eu parei, pensei, olhei assim, cara, tô com 44 anos,
Porra, eu tô novo pra cacete. Sou bonito. Vou atrás de uma porção de mulher, não quero ficar contigo. Pra que eu vou ficar contigo? Quero ficar com uma porção de mulher. E eu falar isso pra ela pegar e me der 4 tiros. Ela pode fazer isso? Claro que não, Rui. Exatamente, João. É isso que eu tô falando. O problema não está no gênero. Rui. João, não está no gênero. Quantos homens morreram em Santa Catarina de junho até hoje? Eu te trago. Que a mulher matou dentro de casa. Não, eu tô trazendo isso porque dados do Brasil, está no mapa da violência. Vai lá, pode pesquisar. Vamos pensar TJSC, os números da violência em Santa Catarina. E vou fazer uma outra pergunta para ti. Vou fazer outra pergunta. Importante. Toda mulher que precisava de ajuda, e eu digo assim, ó, Blumenau é top. Nós temos a Casa Elisa. A mulher, quando a pessoa ia ser atendida lá, a primeira pergunta que eu fazia para a mulher: o seu marido realmente é violento? Assim, ó, ele é muito violento. Assim, ó, ele viria atrás de você. A senhora tem medo dele te matar, dele te bater? Quando a mulher fala assim, ó, tenho. E aí ela falava assim, não, ó, ele é perigoso, ele já foi preso, isso, aquilo. Eu pesquisava o nome do cara, porra, o cara era violento mesmo. Não tinha coisa de que já tinha batido, brigado, confusão. Eu falava assim, senhora, nós não vamos tirar ele de casa. Nós não vamos pedir pra sair de casa. Nós vamos tirar a senhora de lá e vamos esconder a senhora. Porque é o seguinte, adianta eu fazer um papel, aí que tá uma coisa, olha só. Não é só o Estado. É a gente ter percepção e entender que não adianta eu tirar o cara de casa e eu não vou ficar com aquela mulher 24 horas. A polícia não vai estar lá. E aí eu falo assim, não, mas aí liga pro 90. João, por mais rápido que a polícia militar seja, o cara precisa, às vezes, tu sabe disso, que eu vou te falar agora, 30 segundos para fazer uma maldade com essa mulher. Então nós temos que fazer o quê? Tirar ela de casa. Isso é uma coisa que tem que ser feita. E eu sempre tive esse cuidado, porque eu tinha medo do cacete de pedir uma medida protetiva, passar o cara do lar, fazer ali, solicitar, não explicar isso pra mulher e de repente o cara voltar e matar essa mulher, cara. Tinha um medo, mas olha o absurdo, Rui. Aí, olha o absurdo da tua fala. Nós tínhamos que tirar a mulher de dentro de casa, esconder a mulher e deixar o cara dentro de casa que teve um monte de boletim de ocorrência. Vamos lá, vamos unhar o cara, vamos prender o cara. Calma aí. Vamos ter ele na cadeia. Mas aí tem um contraponto. Calma aí. Esse cara, quando sair da cadeia, vai voltar e vai matar ela dentro de casa. E aí que tá a questão, eu vou falar o seguinte, João. Infelizmente, a nossa legislação é fraca. Novamente, eu volto no assunto. Mas eu falei isso pra não, novamente, eu volto no assunto e digo que se as nossas leis fossem rígidas e realmente a gente tivesse... Pega uma espada, Wellington, que nós vamos duelar. Se a nossa lei fosse rígida... Se a nossa lei fosse rígida, o cara teria pelo menos assim, ó, poxa, se eu cometer um homicídio, se eu agredir alguém, eu vou ficar preso. Aí o cara teria medo da consequência. Infelizmente, hoje a gente quer despenalizar tudo. Gente acha assim, não, é uma medida protetiva, vamos colocar uma tornozeleira nele. Não, a cadeia tá cheia, vamos deixar todo mundo fora. E isso eu sou contra. O que acaba acontecendo? As pessoas que são ruins vão pegar e vão falar o seguinte, já não tem compromisso com nada mesmo, eu vou matar e acabou, vou pra cadeia. Então assim, ó, e aí por que eu te tô falando isso? Porque eu te perguntar aqui é bom, Santa Catarina é bom demais, aqui as coisas funcionam, aqui em Blumenau nós temos a Casa Elisa, levamos a mulher pra lá, esse é um lugar onde só quem sabe é o Judiciário, o Ministério Público e os policiais que fazem esse trabalho. O pessoal da família dessa mulher não sabe onde ela tá, e a gente pede para que não fale, porque ela não pode saber, o marido, o cara que é violento, não pode saber. Mas agora, João, te pergunto uma coisa. A Lei Maria da Penha funciona aqui em Santa Catarina. Ela funciona no Rio de Janeiro? Por que não funciona no Rio de Janeiro? Eu vou te perguntar uma coisa. Funcionar uma lei? Não, calma aí. É uma lei, teria que funcionar. Calma aí, João. Teria que funcionar. Não funciona. Faz o seguinte. Por que não? Vai lá dentro da favela assim, ó. Agora, quanto policial dentro do Jacarezinho, da onde que eu nasci, onde que eu morei, lá no Jacarezinho, Rato Molhado, vai lá e faz o seguinte. Tenta entrar lá pra poder prender o cara. Mas lá já não consegue prender ninguém, Rui. Lá é um faroeste, lá não dá pra prender ninguém. Entendeu? Mas vamos pensar então em Santa Catarina. Vamos pensar em Santa Catarina. Cadê aqui? Vamos pensar em Santa Catarina. E aí que eu entro num outro ponto. 35 mulheres mortas até o mês passado. 35. Nós temos que criar uma lei, pessoal. Eu vou melhorar a tua lei, que criou da violência. A lei vai se chamar Lei 1974/23, nome da lei João Roberto Marcelino. Todo homem que cometer violência contra a mulher tem que ir pra cadeia na hora e não sair. Essa é a pena dura. Todo homem que cometer violência vai preso. Toda mulher. Não, todo a lei é 1974/23 João Roberto Marcelino. Não, João, é esse o ponto que a gente tem, que a gente diverge. Por quê? Tu acha que a gente precisa criar leis específicas para mulheres? Enquanto a gente claro que precisa. Se a lei não está funcionando. Nós temos que, assim, ó, nós temos que atacar a causa
e não a consequência. Mas a causa é o homem violento. Porra, então temos que trabalhar com esse homem. Então, mas o homem bate no outro homem, mata o outro homem. Esquece o outro homem. Eu estou defendendo aqui as mulheres. Vamos falar do homem violento contra a mulher. Como é que nós vamos fazer para tratar esse homem doente? Você, se é doente, né? Porque ele mata a mulher. Como é que vamos fazer para tratar esse homem? Primeira coisa, concordo contigo lá na questão da educação. Perfeito. Segunda, legislação mais dura. Perfeito. E aí a violência não é necessariamente contra o gênero. Pode ser qualquer tipo de violência. Do gênero, qualquer tipo de violência. Quando você faz isso, tu estás abrindo um leque dizendo o seguinte assim, ó, nós temos que proteger a mulher de todas as formas. João, vou trazer uma outra coisa. Traz. E é isso que tu não tá entendendo. Assim, ó, tu absorveu o discurso da Rede Globo, porra. Para. Vem tu. Daqui a pouco o Rui vai dizer que não assiste Rede Globo porque Rede Globo corrói a mente das pessoas. O cara tem que ser muito analfabeto para dizer que uma emissora de televisão... Tá acabando? Não, a gente vai ver os comentários aqui. Conclui seu... Tá. Daqui a pouco o cara tem que ser muito acéfalo para dizer que uma emissora de televisão vai mudar o pensamento dele. O que muda o teu pensamento é ir para uma faculdade, é estudar, é buscar conhecimento verdadeiro. Do céu, não conhecimento colocado na tua cabeça, Rui. Você, um homem de quase 50 anos, vem me dizer que a emissora... Não vem dizer quantos anos tu tem? 44. Quase 50. Vem dizer que a emissora de televisão pode mudar? Pessoal, muda, cara. Sabe ainda assim, bem que a semana que vem vai ter uma terceira pessoa aqui, tá? Pra eu de novo voltar a ser o contraponto. Vamos lá. Tu falou da questão da emissora. Eu vou falar o seguinte, João. Tudo hoje na nossa vida é questão de mídia, cara. Tudo aquilo são discursos, são narrativas. O nosso próprio presidente, o presidente que está aqui hoje, atual, fala que nós temos que criar uma narrativa, que a narrativa é mais importante do que o próprio fato. E aí você vende essa narrativa. Nós estamos vivendo num mundo, numa era digital. E é aí que está a questão. No momento em que eu falo uma coisa, muitas vezes ela se torna verdade. O próprio presidente já falou isso. Que você pode ser, não importa se é mentira. Fale várias vezes até que ela se torne verdade. E aí você vai lá, pega uma emissora, um canal que fala aquilo que é mentira. E aí as pessoas só têm acesso àquele canal, elas vão acreditar que o mundo é daquela forma. Eu sempre tento olhar por vários aspectos. Eu vejo coisas que a direita fala e que a esquerda fala. E eu falo assim, pô, isso aqui eu concordo com a esquerda. Isso aqui eu concordo com a direita. Sabe por quê? Porque eu não fico nos extremos, cara. Boa, isso é legal. Conversamos na semana passada sobre os extremos. Eu não fico nos extremos. Assim, ó, tem gente boçal pra caramba na direita. Tem gente boçal que olha assim, pô, como é que esse cara tá aqui na direita? E aí tu acaba vendo que ele é só um oportunista, tá lá. Mas beleza, tem gente boçal, burra. E como também tem na esquerda. Boa. Entendeu? Aonde perguntamos eu e o Rui agora? Agora, o que eu não posso aceitar é esse discurso, que é o quê? Que é o discurso da vítima, João. Cara, eu nunca fui vítima de porra nenhuma. Eu sempre corri atrás, batalhei, fui atrás de tudo, cara. Assim, ó, vamos lá. Minha família é pobre pra cacete, nunca tive nada de graça, paguei faculdade, corri atrás, trabalhei, estudei, passei em você e eu, nós somos... não esqueça. Nós somos exceções. Exceção. Somos e aí, por que eu quero? E aí eu falo o tempo todo, o que eu queria era uma coisa só, cara. Eu só queria ter igualdade no começo. Eu não quero ser igual a ninguém no final. Tipo assim, vou estudar uma faculdade de graça. Eu não quero faculdade de graça. Eu quero que a minha escola, o ensino fundamental e o ensino médio seja forte para que eu tenha condições de concorrer em igualdade com qualquer um. Essa é a questão. Assim, ó, nós não somos iguais. Eu digo isso bem claro, nós não somos iguais. Mas agora, a igualdade, ela está lá no começo, quando eu dou as mesmas oportunidades. Quando eu digo mesma oportunidade é o quê? É você ter uma escola de qualidade, é que você tem alimentação na escola, porque eu fui professor, o pessoal não sabe, eu sou formado em História também, fui professor durante bastante tempo, e assim, ó, eu dando aula de tarde, num colégio aqui em Blumenau, o pessoal assim, Blumenau não tem pobreza. Tem, gente. O guri tava na sala de aula esperando, era 2 e pouco, ele perguntando, professor, que horas que é o intervalo? Que horas tem? Eu falei, poxa, mas será que tá tão chata a aula assim? O guri com a cabeça baixada, sabe o que ele falou pra mim? Que ele não tinha comido nada naquele dia. Então, assim, eu parei e fiquei olhando assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Uhum. E aí eu me pergunto, o que eu tô fazendo aqui? Porque aquele guri foi pra escola pra comer, cara. Mas é por isso que tu vai ser o nosso deputado federal e daqui a pouco tu vai ser o governador e o presidente da república. E aí, eu não aceito que uma criança passe fome, cara. Fome. Que ela passe fome, que ela não tenha condições de poder... Eu não aceito como mata uma mulher. Calma aí. E aí tu vai chegar no ponto. Eu não aceito que uma criança, ela passe fome, que ela não tenha condições. Isso eu tô falando tudo porque, João, eu sempre briguei pela questão da
de você poder respeitar as pessoas e olhar para o caso concreto. Eu, assim, sou descendente de indígena, nasci numa comunidade pobre e nunca me fiz de vítima, cara. Eu não aceito esse discurso, porque tu nasce na favela, tu é vagabundo, porque tu nasceu na favela, tu vai ser pobre, porque tu não vai ter futuro, porque isso, porque aquilo. Cara, eu não aceito. Todo mundo que falou para mim assim, Rui, tu vai fazer concurso, porra, pra que tu vai fazer concurso? Isso aí é carta marcada. Eu falei, eu preciso de uma vaga. Quem falou pra mim que eu não ia passar? Eu fui lá e passei. Virei investigador na polícia em 2008, vou fazer pra comissário. Pô, tem 30 vagas pra comissário. Pô, Rui, tu é burro, por que tu não faz para escrivão? Eu falei, cara, eu quero ser comissário, vou fazer pra comissário. E assim, a minha vida toda, pô, vou fazer a faculdade agora de Direito. Pô, Rui, tem 30 anos, vou fazer a faculdade de Direito, vou acabar com 35. Pô, eu tô com 44. Então, assim, o tempo vai passar, eu tô correndo atrás, tô batalhando. Quando eu falei que ia ser candidato uma vez lá, o pessoal riu, falou assim, porra, tu é maluco? Quando eu fui candidato a deputado federal em 2018, não, tem gente que falou assim, é um ilustre desconhecido, quase 57 mil votos, mas eu quero dizer o quê? Porque eu nunca me fiz vítima, eu sempre acreditei em tudo, porque muita gente vai dizer pra ti, não faz, sabe por quê, João? Porque ela vê a situação dela, ela não acredita que ela vai conseguir e ela acaba refletindo, não é nem por maldade, ela assim, cara, pra que tu vai perder teu tempo nisso? Não dá, tu não vai conseguir, porque ela sabe que ela não consegue, mas ela acaba refletindo em você aquilo que ela se vê dela. Mas a figura da... E aí, quando eu digo isso, eu volto de novo. Eu falei tudo isso pra você entender o que, João? Eu sou um cara... lei 1974, eu tento fazer isso porque, João, o que eu não aceito é a injustiça, cara. A injustiça pra mim, ela pode... E assim, é a injustiça contra criança, contra mulher, contra homem, contra idoso. Quanto a isso, eu assino embaixo. E quando você faz... E aí tá o negócio, João. Quando você pega e fala que tem que criar uma coisa específica para proteger uma pessoa independente se ela tem razão ou não, eu fico chateado. Porque o grande problema se do ela Brasil é desfavorecida, tem que ter um cuidado maior, sim. Tem que ter, sim, senhor. Não, mas isso é uma coisa constitucional. Isso tá certo. A questão é tratar os iguais. Calma aí. Tratar os iguais com a sua igualdade e os desiguais na sua desigualdade. Mas o que eu não posso fazer é pegar ver as coisas erradas e achar que estão certas. Calma aí. Eu não posso pegar, João, e achar que todos os homens, igual a gente vê ali na Globo, mesmo, assim, ai, me desculpa por ter nascido homem, me desculpa por ser hétero, me desculpa por ser branco. Cara, para de pedir desculpa, porra. Seja realmente homem, assume que você é homem, que você trabalha, que você cuida bem da sua família, que você não bate mulher. Isso é ser homem, pô. Sim, exatamente. Entendeu? Pra mim, isso aí, você também pode ser homem e dizer que comete erros, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que a gente não pode é tapar o sol com a peneira. De forma alguma. Nem de um lado, nem de outro. Pessoal, eu vou terminar minha fala dizendo que eu e o Rui estamos discordando e vamos continuar discordando. Quando acabar isso aqui, nós vamos ter uma lutinha de espada aqui atrás para ver como é que vai ficar. Mas, independente de qualquer coisa, a gente respeita a fala do outro, respeita a postura do outro. Vou continuar defendendo o que eu acredito. Nasci para isso e quero morrer dessa forma. Vamos fazer nossas considerações finais. Falei da minha lei ali, 1974/23, Lei João Roberto Marcelino. Homem que é agressor, que bate mulher, tem que ser preso e ficar preso. Não só homem que bate mulher, mas mulher que bate homem que bate homem. E eu sou... Aí eu vou fazer a lei dele, tá? Vai fazer a lei dele. A minha é 1974/23. Pessoal... eu acho vamos ver os comentários ali antes. Vamos os comentários, por favor. Vamos ver os comentários lá. A Cris, nutricionista, né? Ela disse que loucura. Ela fez um comentário referente, estou indignada, Kátia. A Kátia falou, a cunhada está assistindo vocês. O Renato Horto falou isso aí. A Cris comenta, você apanhar, ser ameaçada, estuprada, morta, é se fazer de vítima? Boa. Boa, Cris. A Cris ainda falou, faltou uma mulher aí pra debater. É verdade. Mas calma aí, o João na outra quarta a Cris vem aqui, mas vai pra falar de nutrição. Nutrição, meu amor. A violência contra a mulher é uma realidade, sim. Triste realidade. Perfeito. O Juninho fez o comentário, já guinchei a Kombi do João. Um monte de notícia de violência contra a mulher é fake news? É isso. Não, nenhum, de jeito nenhum. O comentário da Cris aqui também. Gente, não estou acreditando na visão do Rui. O nosso fotógrafo também fez o nosso comentário de perfeito debate, cheio de esclarecimento e respeito.
E hoje o tema tá polêmico. Esses dois são duas feras, duas experiências na segurança pública. Tem o meu respeito. O Flávio Junks fez o comentário. Pessoal, vamos lá, só para falar, vamos aproveitar e falar do comentário. Essa discussão ela é importante, eu volto aqui novamente. Primeiro que, antes de tudo, a gente tem visões que são, às vezes, que vão andar juntas e outras que vão colidir. Isso faz parte, e eu já lá no começo sempre falei que eu trago pessoas que concordam comigo, outras que não concordam, que não vão concordar com o João, e tem gente em casa que vai olhar e vai falar o seguinte: não concordo nem com você nem com o João, os dois estão falando besteira. E isso faz parte da discussão. E a gente só vai crescer enquanto ser humano, eu sempre falo isso, só vamos crescer enquanto ser humanos, enquanto pessoas, quando a gente realmente tem a possibilidade de discutir. Assim, aqui está o pluralismo político. É uma coisa da Constituição, é um princípio da Constituição que diz o seguinte, que nós podemos discordar em vários aspectos. O que eu não posso de jeito nenhum é ser ofensivo. Não. Entendeu? Eu de alguma forma humilhar outra pessoa, né, João? Eu ser realmente ser preconceituoso, e isso fazer discurso de ódio, isso a gente não pode fazer de jeito nenhum. Agora, eu posso concordar contigo ou discordar sobre vários assuntos e nós podemos discutir sobre eles. E o que eu estou falando aqui, nesse aqui, foi interessante nesse podcast, por quê? A gente tem um grande problema que algumas vezes as pessoas vão se aproveitar de algumas legislações para poder se dar bem. Eu vou trazer um caso aqui de um rapaz que depois eu não vou falar quem é, para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente acaba se aproveitando da legislação para ser vagabundo, para poder fazer sacanagem contra o outro. E é isso que eu vim trazer aqui para ser o contraponto. Em nenhum momento eu falei que eu desqualifiquei a questão da violência contra a mulher, porque é uma coisa importante. Eu trabalhei na delegacia da mulher, muitas vezes pode ver o atendimento que eu fazia lá, as pessoas eram muito bem atendidas, elas, assim, eu oferecia café quente, água gelada, acolhia a pessoa, escutava realmente, mas tem casos que para mim eram emblemáticos, de uma mulher querendo tirar um senhor de idade, octogenário, da casa dele. Casos em que a mulher acusou falsamente o cara de estupro. Porra, vocês não têm ideia que acusar alguém de estupro, assim, é difícil, e muitas vezes a gente vê, e aí entra o que eu tô falando novamente, pai e mãe, que às vezes se separam, aí o pai vai fazer o seguinte, porque o padrasto tá abusando da minha filha, e ele vai fazer isso porque ele quer atingir a mãe, e ele sabendo que aquilo é mentira, e ao contrário também, aí envolve avô de um lado, envolve avô de outro. Cara, o grande problema que eu estou tocando aqui é que a gente não pode generalizar, porque a gente tem que saber o seguinte, existe sempre os dois lados, e o fato concreto é importante. Nós não podemos dizer que assim, temos que defender a ferro e fogo um lado. E aí você sempre fala que não podemos ser assim, João. Nós não podemos generalizar. Não, generalizar não. Generalizar não. E é isso que eu tô precisa acolher o que tá mais frágil. O que hoje eu estou fazendo aqui, hoje eu estou sendo contraponto, porque hoje eu estou sendo contraponto falando o quê? Cara, existe muita sacanagem que está sendo feita, muita sacanagem que está sendo feita de pessoas que estão usando isso para poder se dar bem, cara, para poder tirar do outro, porque assim, o que eu não tolero de jeito nenhum é a injustiça, Eu sempre falo o seguinte, cara, dê a verdade para a pessoa. Se você terminou, não tem problema, tu vai para um lado, vai para o outro, tem filhos, vai ser sempre mãe, vai ser sempre pai. O que tu ganha destruindo a imagem do pai, destruindo a imagem da mãe, tu destruindo pessoas que estão junto com ela, entendeu? O que eu quero? Tipo assim, eu tenho um filho de 15 anos, eu namoro com a mãe dele, cara, a gente deu certo quando estava junto, não está mais agora. A minha esposa hoje trata muito bem meu filho, entendeu? Assim, trata muito bem meu filho, e a minha ex-esposa entende o que? Ela fala que, ela sabe que a minha esposa Tassi, ela cuida do meu filho, e o que ela quer? Que alguém seja bom pro filho dela, não é isso? Mas aí, e é isso que a gente está trazendo essa discussão, e quando o João falou assim, nós temos que fazer, eu tenho medo de a gente pegar e exagerar. O grande problema de tudo, eu acho que é o extremismo, tanto de ideologia, de direita, de esquerda, de que nós temos que todo macho é isso, que o macho tóxico. Cara, eu abomino qualquer tipo de extremismo. Eu acho que a gente tem que olhar o caso concreto. Eu abomino a violência contra as mulheres. Eu abomino a violência, cara. Não, eu abomino a violência. Toda a violência. Porque é o seguinte, só que tem que ter penas mais duras para isso. E aí, se a gente resolver esse problema, João, a gente resolve o problema. Não vamos resolver a curto prazo, porque não há interesse em resolver, Rui. Mas temos que lutar para isso. Temos que lutar para isso. Temos que lutar para isso. Ô, Rui, eu vou te fazer uma pergunta. Já acabou o nosso tempo. Pessoal,
Vai ter um sorteio. A Cris comentou, o Rui pega a exceção e quer usar como regra. Aê, Cris! O Andy fez o comentário, parabéns pela discussão, cada um com seu ponto de vista, colocando em pauta seus pontos e contrapontos. Ô, Andy, sai de cima do muro, Andy. A Cris ainda coloca que a violência contra a mulher é indiscutível. É real, acontece todo dia, e o que as mulheres precisam é acolhimento. Perfeito. A violência contra a mulher não é sobre ex-gostar ou não gostar. É sobre que a mulher sempre foi vista na sociedade como objeto. O que eu falei, Machismo existe, o que eu é falei. praticado por homens e mulheres. Isso. Segundo a Cris. Boa. Mandou bem. Ô, Cris, tá querendo roubar o nosso lugar aqui, Cris. Pode parar com isso. Pode parar com isso que a tua hora vai chegar ainda. Pessoal, hoje o Rui realmente ele foi o contraponto, né? Eu saí aqui em defesa, vim com esse intuito de sair em defesa das mulheres. Eu não consigo admitir, não consigo entender. E quando eu falo que você precisa de um guia, de uma orientação, e eu trago isso desde a minha tenridade, porque o meu pai me ensinou isso. Meu pai me ensinou. Minha mãe me ensinou. Então, se a família trabalha isso em cima de seus filhos, se isso é levado para o colégio, se isso é debatido abertamente na sociedade, eu creio sinceramente que há uma solução. E penas rígidas, e penas mais que rígidas, e penas mega rígidas. Seria isso. Um abraço para vocês e até semana que vem. Semana que vem eu volto a ser o contraponto. Tchau. Beleza, calma aí, galera. Agora é tu. Beleza. Antes de eu me despedir, eu preciso falar uma coisa. Está aqui junto com a gente o nosso Celso Renner. Ele tem que falar. Isso, é claro. Esquecemos do Celso. O debate estava tão bom que esquecemos de falar que nós estamos aqui com o nosso amigo Celso Renner. E eu cometi uma gafe falando que ele fazia casamentos, fazia formatura. Isso. Celso, o que você faz? Fala aí pra gente, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast maravilhoso, de debate, de ideias, de acolhimento e também de muito respeito. A oportunidade foi me dada e eu só tenho a agradecer. Então, já sou fotógrafo há mais de 20 anos, já estamos aí na lida há muito tempo, né? E a gente vai migrando em relação às fotografias. Hoje está em alta retrato corporativo, que a gente faz também. Os grandes eventos por aí que a gente participa há anos, né? Inclusive já fotografei muito o Rui com a esposa, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nosso irmão aqui, Isso. João. E retrato corporativo, eventos sociais e ensaios fotográficos, entendeu? Enfim, a gente tem que ir migrando conforme, né, a demanda tá, entre aspas, um modismo, pra gente poder ter oportunidade de expressar o Ô Celso, se eu quiser fazer com você, por exemplo, um nu artístico, é possível? Você trabalha com esse tipo de foto? Se eu quiser fazer um nu artístico? Olha só, do meu amigo aqui, vai ficar o nu top. Estamos juntos aí. O Rui. Também o nu artístico. Não, o Rui não. Ele é muito conservador, ele não vai querer o nu artístico. Aí essa é a frase: precisa de fotografia? Chama a gente. Isso, boa. Fotografia, chama o nosso amigo Celso Renner. Pessoal, um abraço e até semana. Calma aí, agora eu vou falar a minha. Fala. Você tá querendo ir embora correndo, João? Calma. Você tá agoniado hoje. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos encerrando mais um RGCast. Hoje foi interessante a gente trazer esse ponto de vista. O João veio com uma posição de defender a ferro e fogo a questão da violência contra a mulher, e em nenhum momento eu me opus a isso. Eu acho que realmente a gente tem que proteger a questão da violência. Só quis ampliar a discussão, trazendo que a gente precisa realmente coibir a violência. E quando a gente coibir a violência, por quê? Existem várias pessoas que são ameaçadas todos os dias, existem muitos homens que estão matando outros homens porque as nossas leis são brandas e nós precisamos enrijecer essa legislação. Porque se eu tenho certeza absoluta que se houver um enrijecimento da nossa legislação para o crime de violência física contra o outro, de ameaça e até de homicídio, esses crimes vão cair cada vez mais. O bandido ele sempre vai medir aquilo que é mais favorável. Então hoje, infelizmente, a nossa legislação faz com que ele queira matar o outro, queira bater no outro, e isso ele acaba fazendo tanto com o homem quanto com a mulher. Então é nesse sentido que eu estou falando, assim, a gente não pode pegar e querer somente ver um lado. Eu acho que a gente tem que ver todos os lados possíveis, até porque nós vivemos uma democracia e precisamos proteger a todos que vivem dentro da comunidade. E eu acredito demais que se a gente enrijecer as leis penais, eu tenho certeza que a violência contra a mulher, contra o outro homem também, contra o idoso, contra a criança, contra o adolescente, vai cair.
E é nisso que eu falo, eu não quero tratar a consequência, eu quero tratar a causa. Se o problema é o homem, como é que nós vamos coibir esse homem de cometer crimes contra o outro? E quando eu digo outro, a outra pessoa, que pode ser um homem, que pode ser uma mulher, que pode ser um idoso, que acontece muito, ou até com uma criança. E eu acredito que nós temos que ter penas mais duras, mais severas, e que precisamos muito, muito, muito dessa alteração para que a gente possa proteger e viver melhor em sociedade. Enquanto isso não acontece, nós vivemos nesse estado de bárbaro, em que já chegou-se a mais de 60 mil mortos no ano, aqui no Brasil. Então a gente tem que mudar e começar a pensar o que nós podemos fazer para viver em sociedade, né? Porque, João, um dos motivos da criação do Estado é que a gente pudesse criar leis para que a gente pudesse conviver um com o outro. Porque se assim não fosse, quem fosse mais forte, mais rápido e fosse mais ladino, conseguiria tudo o que queria, porque a vontade dele, a minha vontade, ia prevalecer sobre a tua, sobre a dele, e dele, e dele. Cada um teria sua vontade e queria satisfazer a sua vontade. E nós precisamos entender isso. E por isso eu volto ao assunto. Precisamos realmente criar leis mais duras para que proteja a pessoa. Isso para mim é muito importante. Quando você protege a pessoa, você protege todo mundo. É nesse sentido que eu estou falando. A gente não precisa criar leis para proteger especificamente uma. Podemos fazer uma coisa melhor. Realmente fazer uma coisa com seriedade e proteger todos. É isso que eu queria falar aqui. E por isso que eu sempre falei do caso concreto. Porque quando a gente monta os casos concretos, eles ficam evidentes que existem buracos, que existem lacunas e que a gente não pode generalizar. E foi que a de Cris falou assim, Ruth está pegando casos isolados para generalizar. Não, eu estou justamente querendo que não se generalize essa visão. Porque eu me sinto ofendido enquanto homem quando diz assim, que todo homem é tóxico, é macho, é isso, é aquilo. Eu me sinto, porque eu tenho filho homem também. Eu tive meu pai que para mim foi um exemplo gigante. E eu digo isso, talvez possa dizer assim, o Rui tem... João, o psicólogo, vai poder explicar melhor. Eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe não dava muita bola pra gente, deixava a gente largado. Meu pai foi um cara 100%, foi o cara que pegou eu e meu irmão pequenos, criou a gente, educou a gente, um cara top demais. Meu pai era um exemplo, até hoje, assim, sinto falta do meu pai, porque ele era um cara excepcional. E ele, todo mundo, nessa vida que ele passou, quem ele pôde ajudar, ele ajudou. Mesmo minha mãe, depois de não estar mais com ele, ajudou minha mãe, ajudou minha avó, ajudou meu avô, ele ajudou todo mundo da minha família. Eu gostava dele pelo homem que ele era. E eu tento ser esse mesmo homem igual meu pai. Simples. Mas é que a injustiça me deixa bastante frustrado e a gente vê injustiça todos os dias. A gente precisa corrigir essas injustiças. Era isso que eu queria falar. E agora você entendeu, né, João? Pega a sua espada que eu vou pegar a minha. Pessoal, a gente está saindo aqui porque a gente vai se matar na espadada. Valeu, galera. João, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Tamo junto.